Bom dia, bom dia. Olá, bom dia, Lu. Bom dia, Fer. Tudo bem com vocês? Hoje mais friozinho nessa cidade, não sei como que vocês estão aí, mas ontem tava um calor, hoje já frio, mas amém, amém. Bom dia, Ana Tércia. Sejam bem-vindas à nossa live, agora toda semana. Deus estava me cobrando já há algum tempo dessas lives e eu estava fugindo, confesso. E barulho. Mas agora toda sexta nós vamos encerrar a semana, sendo gratas a Deus aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Eu tenho certeza que assim como eu, você tem todos os dias motivos de sobra para agradecer a esse Deus tão lindo. E compartilhar um pouquinho da palavra, daquilo que está no coração do Pai, aquilo que Ele tem compartilhado comigo sobre esse tema, né? Que deve gerir as nossas vidas, que é mulheres eternas. Nós somos convidadas para sermos essas mulheres. E não é do dia para a noite, eu decidi hoje ser uma mulher eterna. Não. Ele vai acontecendo numa jornada. Né? É dia após dia, aprendendo, nos moldando. Ele vai nos moldando nas suas próprias mãos para que nós cheguemos nesse lugar onde Ele nos quer. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que ela é simples, mas ela tem sido poderosa nos meus dias. E eu tenho certeza que não é só sobre mim, né? É o que o Espírito está movendo nesse tempo. Então, prepara seu coração. Esteja atenta ao que o Espírito quer falar contigo nessa manhã. E antes de a gente partir para a palavra, eu quero orar com você. Se você puder, né, silencie seu coração. Eu não sei onde você está, às vezes você está indo para o trabalho ou você está em casa, eu não sei. Mas eu sei que se você não puder fechar os teus olhos e focar a tua atenção toda no Senhor agora, eu sei que você pode silenciar, sabe? Feche os ouvidos para as vozes ao seu redor. E eu quero que você se conecte agora com o Espírito Santo. Se você puder, aí onde você está, respira bem fundo. Solta. Mais uma vez. Vamos lá? Quando a gente enche, não sei vocês, mas quando eu encho os meus pulmões com ar, com fôlego de vida, eu vejo, uau, Ele está aqui. Eu me sinto preenchida por esse amor, por essa presença de Deus. O Espírito está dentro de nós e que você possa ser cheia nessa manhã do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, porque uma sexta-feira nos sinaliza que uma semana toda se passou, uma semana onde nós podemos experimentar do Teu amor, da Tua graça, das Tuas misericórdias, Pai, que nos alcançaram todos os dias. Obrigada, Pai, porque se nós estamos aqui, o Senhor permitiu que nós levantássemos, o Senhor permitiu que nós acordássemos hoje com fôlego de vida nos nossos pulmões. Pai, eu quero gastar esse fôlego para Te adorar, para Te glorificar, para dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é amoroso, o quão bom Pai o Senhor é, Deus. Pai, nessa manhã, nós abrimos o nosso coração. Espírito Santo, fala conosco. Fala ao coração de cada uma de nós, Deus. Nós queremos, ser cheias da Tua presença. Nós queremos aprender contigo. Nós queremos nos alimentar da Tua palavra. Porque só o Senhor pode trazer vida para nós. Só o Senhor pode nos transformar verdadeiramente. Pai, nós nos rendemos a Ti nessa manhã. Nós nos abrimos completamente, nos rendemos aos Teus pés, dizendo: estamos aqui, fala conosco, se revela através da Tua palavra, nos direciona, nos alinha, Pai. Nós queremos estar completamente alinhadas contigo em todos os caminhos das nossas vidas.
Pai, eu te entrego esse momento. Eu te convido, Espírito Santo, para estar aqui. Que o Senhor possa mostrar que o Senhor está presente na vida de cada uma dessas mulheres. Que elas possam te sentir nessa hora. Que elas possam te ver nos pequenos detalhes. Que o Senhor possa responder aquilo que está os anseios no coração delas. E que o Senhor possa trazer respostas e direcionamento nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Seja bem-vindo nesse ambiente. O Senhor tem total liberdade aqui. Mova e direcione essa live para onde o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a palavra que eu quero, o texto base hoje para a gente começar aí o nosso devocional está em Daniel. Daniel capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9. Eu vou ler com vocês. Diz assim: o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, quero que você preste bem atenção nesse versículo. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Não sei se você conhece a história de Daniel, mas ele é pego como cativo pela Babilônia. E ele é levado junto com todo o povo israelita para a Babilônia como prisioneiros. Porque a Babilônia invade e destrói Jerusalém. E eles são levados. Então, o rei Nabucodonosor, ele escolhe alguns dos homens de Israel mais nobres, que eram de família real, para trabalhar para ele no governo. E ele manda fazer um banquete com todas as especiarias do reino dos babilônios, que eles estavam acostumados a comer, com muita fartura. E ele chama todos esses jovens para se assentarem na mesa com ele e se alimentarem de tudo aquilo que ele estava colocando ali. Mas ali, naquela mesa, tinham comidas que para os israelitas eram impuras. E eles não poderiam comer porque senão eles iam se contaminar com aquela comida. E aí então, o que Daniel fala? Ele chama um lá dos trabalhadores, ali o chefe dos oficiais do rei. E ele fala: olha, é o seguinte, eu não posso comer essa comida. Então eu vou fazer um combinado com você. Eu peço que você nos dê só aquilo que nós podemos comer, só o alimento que nós podemos, que eram vegetais, comidas naturais, tudo aquilo que os israelitas podiam comer. E você veja, depois de um período de tempo, você vê se a gente vai estar fraco, se a gente não vai estar como melhor do que todos os outros. E aí então você julga se isso foi algo bom ou ruim. E Deus favoreceu Daniel nesse pedido pro oficial, e ele concedeu bondade no coração desse copeiro, desse oficial, para que atendesse ao pedido de Daniel. E Daniel, como ele sabia, ele se fortaleceu. O corpo dele e dos amigos dele eram mais viçosos, estavam mais fortes do que os outros, porque eles se recusaram a se banquetear, e Deus foi fiel e os recompensou. E quando eu olho para esse texto de Daniel, não tem como não pensar na minha vida, nas nossas vidas, nos dias que nós estamos vivendo. Eu ouvi essa semana a foto da Priscila Alcântara, não sei se todas conhecem, uma mulher que era uma ministra do Senhor. As músicas dela eram cheias. Eu conseguia ver muita presença de Deus, assim, nos louvores dela. E hoje ela se desviou e está no mundo. E postaram na internet, não sei se vocês viram, depois qualquer coisa vocês procurem, o antes e o depois da Priscila. Como ela era, as suas vestimentas, a sua feição, o seu comportamento enquanto ela estava vivendo para o Senhor.
E quão diferente, quão triste, quão demoníaco é a aparência dela hoje. Sabe, isso fala profundamente ao meu coração, não sei ao seu. Mas a nossa geração, a geração futura que está vindo aí, não tá querendo abrir mão de nada. A gente está sentando no banquete, nas mesas que o mundo nos oferece, por não querer se recusar a se alimentar destes alimentos. E esse texto de Daniel, ele fala alguns pontos no meu coração. E eu queria compartilhar com você nesse dia, porque eu sei que é para nós. Mulheres eternas, elas não se assentam em todas as mesas. Tem mesas que, por mais alimento gostoso que ela possa nos oferecer, não é para nós. Nem sempre comer aquilo que é gostoso, aquilo que é doce nas nossas bocas, vai trazer vida para o nosso coração. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é: tem mesas que não são mais para nós nos assentarmos. Tem alimentos que nós não devemos comer, porque eles não vão nos nutrir. Muito pelo contrário, eles vão nos contaminar. Ah, mas Ju, nós somos crente, né? Falando agora de mesas. Mesas, quando eu falo, são relacionamentos, são alimentos espirituais e não só físicos, tá? Ju, mas nós somos crentes, a gente deve amar todos, a gente tem que conviver com todos, a gente tem que estar sentado em todos os lugares. Se esse lugar te contamina, você não deve sentar. Nós não devemos sentar em lugares, em ambientes, em mesas, em relacionamentos que venham a nos contaminar. Note que a mesa que Daniel abriu mão era a mesa do rei. Não era qualquer mesa. Não era a mesa ali dos outros servos. Não era a mesa dos escravos. Era a mesa do rei. E ele se posicionou e falou: ei, pode ser a mesa de qualquer um, pode ser a mesa do rei. Mas se é contrário, se o alimento que está ali não vai me nutrir, ele é impuro para mim, eu não quero. Mas o problema é que nós temos dificuldade ainda de dizer não. Não para convites, não para oportunidades, mesmo que a gente saiba que não vai nos levar para o lugar que Deus nos quer. Sabe, esse era um convite do rei para Daniel. Era um convite: senta na minha mesa, você vai trabalhar diretamente para mim. Eu estou te dando aqui, do melhor desse reino. E sabe, é exatamente assim que as propostas do mundo vêm para nós. Agradáveis, bonitas, saborosas. E se nós não estivermos muito bem estabelecidas, né, num relacionamento íntimo com Deus, com o Espírito Santo, nós vamos ceder. E nós vamos aceitar. E nós vamos nos contaminar. E isso vai nos afastar do lugar onde Deus nos quer. O lugar mais seguro para eu e você estarmos é no centro da vontade de Deus. E perceba que Deus, depois quando você lê o livro todo de Daniel, Deus queria que Daniel estivesse naquele lugar. Daniel foi o diferencial na vida do rei Nabucodonosor. Ele veio com sabedoria do alto, ele veio com instrução do céu, ele tinha uma plena conexão com Deus. Mas ele não precisou ceder. Foi o posicionamento dele, foi ele se manter firme, foi ele não ceder às pressões que o fizeram permanecer no lugar de autoridade. E sabe, o lugar de autoridade que nós desejamos em Cristo, e eu não estou falando de posições dentro da igreja, nos lugares da sociedade, não. A autoridade é a nossa posição em Cristo. Ela
Quem vai determinar que nós vamos acessar esse lugar é o nível de renúncia que nós estamos dispostas a ter. O problema é que a nossa geração, a geração dos nossos filhos, não estão adaptadas a renunciar a nada. Não querem abrir mão. E eu falo isso, gente, porque é realmente, para mim, entender sobre renúncia, entender sobre o abrir mão, que a matemática do céu é diferente da matemática da terra, que eu perco para ganhar, que eu entrego para receber, que eu me abaixo para que Deus me eleve, que é me humilhando que eu serei exaltada, sabe? Essa é a matemática do céu e ela é totalmente contrária à matemática da terra, porque a matemática da terra fala, não, você tem que receber, dá não, você não tem que dar nada, você não tem que dar o teu tempo, você não tem que dar o seu dinheiro, você não tem que dar o seu amor, não, você tem que receber. O ego, inflando o nosso ego, alimentando e amaciando a nossa carne, dia após dia. E quando nós vemos, nós estamos distantes do lugar onde Deus nos quer. E sou eu que estou falando isso, não, gente. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Sabe, Paulo diz que se nós não alimentarmos a nossa carne, nós não vamos satisfazer os desejos da nossa carne. O problema é que nós queremos o prazer. Aí eu me alimento disso, do gostoso, do gorduroso, porque ele me traz prazer. Eu me alimento de palavras que os meus ouvidos querem ouvir, sabe? Palavras doces, palavras de prosperidade, palavras de que, ei, você é dono da sua vida, você tem que correr atrás daquilo que é bom pra você. E assim nós vamos caminhando para esse lugar onde nós nos perdemos. E está chegando um tempo que nós não podemos mais permanecer neste lugar. É o não dá nada, é o tanto faz. Isso daqui nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Se nós não estamos prontas a abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, do nosso querer, nós não estamos prontas para viver o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro é morrer para si mesma, dia após dia, dia após dia. Eu diria que minuto após minuto. É ouvir o Espírito Santo e ser guiada por Ele em todos os nossos caminhos. Sabe, em todos. Ai, eu quero comer isso. Mas eu escuto aquela voz, ei, não come isso, vai te fazer mal. Ei, não come isso, não é mais pra você. Você precisa, sabe, ser mais saudável, você precisa cuidar da sua saúde. Mas a nossa carne, não, eu quero, eu mereço e vou e como. E eu não tô falando só de alimento físico, mas também do físico. Teve alguns meses, o Espírito Santo começou a falar comigo. Filha, você precisa trocar os seus alimentos. Você precisa trocar a sua alimentação. Você precisa de equilíbrio também na sua saúde. Porque nós, mulheres, comemos as nossas emoções muitas vezes. Não é verdade? Eu tô de TPM, me dá doce, me dá comida. Mas eu tô triste, me dá mais comida. Mas o fruto do Espírito em nós é o autodomínio, o domínio próprio, o equilíbrio. A palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, de ansiedade. Ele nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Só que acontece que se o equilíbrio não está fazendo parte da minha vida, eu não estou alimentando, eu não estou nutrindo esse espírito dentro de mim, entende? Eu estou alimentando a mim mesma, a minha carne. E esse posicionamento
ele só acontece quando nós ouvimos a voz de Deus e nós nos permitimos ser guiadas por ela, mesmo que ela seja contrária à nossa vontade, mesmo que ela não seja fácil, porque na maioria das vezes não vai ser. Você acha que foi fácil para Daniel se posicionar nesse lugar e falar: eu não vou me assentar nessa mesa? Só que grandes homens que receberam autoridade dos céus, eles se posicionaram. E aqui a gente está falando de Daniel, mas eu quero falar de José também. José teve a mulher de Potifar correndo atrás dele, querendo ele. Você acha que ele não tinha desejos? Você acha que ele não era homem, que não tinha sua carne? Com certeza ele tinha. Mas por ele não querer perder o relacionamento que ele tinha com Deus, por ele não, sabe, porque o que ele tinha construído com Deus era muito mais importante, era muito mais, sabe, o que ele mais desejava do que a carne dele pudesse desejar. Aquilo que o espírito deseja tem que ser maior do que o que a nossa carne deseja. E então ele esteve pronto para falar: ei, não. Não, eu não quero. Eu tenho um compromisso antes do que com o seu marido, antes de com esse reino, com Deus. Porque não foi só pelo esposo dela que ele não se deitou com ela. Já era um bom motivo, vamos falar bem a verdade. Mas ele não quis se deitar com ela porque ele temia a Deus. E o temor, mulheres, para nós, mulheres que nos movemos pela eternidade, o temor não está relacionado com o medo. Mas é um amor tão grande que eu tenho, pelo que eu tenho vivido. É um amor tão grande pela presença de Deus em mim, que eu não quero nada que me tire desse lugar. Entende? Deus não nos deu um espírito de medo, mas antes o perfeito amor, o amor que vem dele, o amor que me faz querer ele mais do que tudo, lança fora todo medo. E eu não tenho medo de me posicionar nesse mundo, eu não tenho medo de retroceder, eu não tenho medo, sabe, retroceder, voltar atrás. Para mim não é mais uma escolha. Abrir mão dessa presença não é mais uma escolha. Negociar com o mundo não é mais uma escolha. É a minha única opção. Não tem mais volta. A gente tem que viver como se não tivesse plano B. É só o plano A, é só a verdade, é só a vontade dele. Para mim e para você. Nós não podemos sair deste lugar. Porque senão, nós, sabe, ceder ao mundo é um preço muito alto para mim. Porque eu coloco em jogo tudo aquilo que eu já tenho construído com ele. Só que muitas vezes nós ainda titubeamos. Nós achamos o mundo mais atraente. Esses dias eu tava vendo um vídeo de um senhorzinho, é um meme aí na internet, onde ele fala: eu tô tentando fazer um negócio diferente aí, que é ser crente. Mas o troço difícil é esse. Não pode mentir, não pode roubar, não pode fazer nada. Não pode, não pode, não pode. Antes era mais fácil. Eu podia fazer o que eu queria. Mas agora eu não posso mais. E é muito engraçado o vídeo. Mas uma verdade é fundamental nesse vídeo. Não tem volta. Não tem volta. Nós precisamos, mulheres, sabe, começar a abrir mão, a renunciar, a não ter medo de falar não, a não ter medo de levantar de mesas que não te alimentam mais, ou que esses alimentos vão te contaminar. É mesa que você senta que é só fofoca, é mesa que é só para falar mal dos outros. É mesa que é só para descer o pau no marido. Quem nunca sentou numa mesa assim? Eu já sentei várias.
sabe? E o posicionamento um dia que eu vi de uma mulher, a gente tava sentada e nem foi meu posicionamento, tá? Mas aquela posição dela me constrangeu tanto que eu falei, uau, é assim que nós devemos fazer. A gente estava sentada numa mesa e começaram a tocar num assunto, e nesse assunto começou a ir para uma pessoa específica e começou a falar da pessoa. E quando ela começou a ver que estava indo para aquele lugar, ela falou, ei, parou aqui. Eu não permito que você, sentada nessa mesa, fale mal de alguém que não está presente. Se você tem algo para falar para essa pessoa, você vai e fala para ela. Mas eu não vou me alimentar disso. E eu fiquei cega. Meu Deus. Porque em toda a minha vida eu nunca tinha visto aquilo. Mas aquela atitude, aquela posição me constrangeu tanto. Eu não tava falando da pessoa, mas eu tava ouvindo. E deu na mesma. Eu era tão culpada quanto, porque eu não tive coragem de falar. Mas ela teve. E eu declaro sobre mim e sobre você essa coragem de não se importar com os outros, de não se importar com o homem, de não se importar se você vai estar sendo agradando ou não. Porque eu vejo um dos principais características de uma mulher eterna que vive neste tempo é que ela anda na contramão deste mundo. E quando você começa a andar na contramão, vão ter aqueles que vão te olhar, ei, você tá indo pro lado errado. Tá vendo aquela louca lá, ó, tá indo pro outro lado. Ei, não se importe com o que as pessoas vão falar. Daniel se levanta e fala, ei, eu não vou comer dessa mesa. Eu não vou. Ah, mas e o que o rei vai falar? Não sei o que o rei vai falar, não me interessa. Eu não quero agradar o rei, eu quero agradar o rei dos reis. E será que nós temos vivido assim? Será que nós temos vivido nesse ponto? De falar, eu não quero agradar o fulano, não quero agradar a ciclana, o que me importa, eu não quero agradar nem a mim mesma. Porque, sabe, eu tenho visto, pelo menos o que Deus está fazendo comigo nesse tempo, sabe? Sendo bem vulnerável com vocês aqui. Já passei, sabe? Esse é um gigante que eu já venci, o agradar o outro. Eu não tenho mais problema em me posicionar. Quer dizer, tô crescendo ainda nisso. Mas a minha maior dificuldade é não agradar a mim mesma. É não aceder aos meus caprichos, às minhas vontades. Sabe? Esse é o mais difícil. Mas nós precisamos. Porque quando eu sacio a minha carne, eu colho os frutos da minha carne. No último encontro das Mulheres Eternas que nós tivemos aqui em casa, e você é minha convidada para o próximo, dia 2 de dezembro. Eu quero deixar o convite aqui. Nós falamos um pouquinho sobre isso e eu quero ler com vocês nessa versão que é a Paixão, The Passion Translate, que ela fala muito sobre isso, sabe? O que acontece conosco quando nós alimentamos a nossa carne. Eu quero ler com você, tá lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, se você quiser anotar para você ler depois, fica à vontade. Diz, o comportamento da vida própria, ou seja, da minha própria vida, do meu eu controlando a mim mesmo, é óbvio. Imoralidade sexual, pensamentos lascivos, pornografia, perseguir coisas em vez de Deus. E algo que eu falei para elas, quando Paulo começa, ele começa falando de coisas mais que pra gente que caminha com Cristo há um tempo já não é mais normal, natural. É algo que a gente identifica muito fácil, que isso, eu sei que a minha carne às vezes quer, mas eu sei que é errado. Então, ele começa. Imoralidade sexual, a gente já sabe. Pensamentos lascivos, a gente sabe. Pornografia, a gente sabe o que traz a pornografia. Mas olha que ele começa. Perseguir coisas em vez de Deus. Quando nós gastamos o nosso tempo atrás das coisas desse mundo, correndo contra o tempo para perseguir coisas que são dessa terra, e nós vamos deixando Deus para depois. Porque nós beneficiamos a nós mesmas. Manipular os outros. Mulherada,
Cuidado com a manipulação, principalmente no casamento. Ódio por aqueles que se interpõem no seu caminho, aqueles que estão te atrapalhando. A raiva, o ódio, né? Quando eu tenho ódio no meu coração contra alguma pessoa, sabia que para Deus é a mesma coisa como se eu tivesse assassinado essa pessoa. É o mesmo pecado, porque o ódio, ele traz morte. Foi o ódio dos fariseus, a inveja deles contra Cristo, que fizeram com que Cristo fosse crucificado. Porque eles estavam querendo ser tão cheios de si próprios, das suas verdades, que aquilo que se colocou contrário aquelas verdades, ao posicionamento deles, eles quiseram matar. Então o ódio no nosso coração, ele é passível de assassinato. Discussões sem sentidos. Meu Deus, começo falando pra mim mesma, tá? Não se preocupem. Ressentimento quando outros são favorecidos. Pensar apenas em si mesmo. Amar as opiniões próprias. Ter inveja das bênçãos dos outros. Assassinatos, vícios descontrolados. A gente fala muito de vício, de droga, de álcool, mas comida hoje é um dos maiores vícios. Festas selvagens e todos os outros comportamentos semelhantes. Eu já não avisei que aqueles que usam essa liberdade, entre aspas aqui, para essas coisas, não herdarão o reino dos céus. Olha que forte isso. Paulo está falando que essas são frutos da nossa carne. Quando nós alimentamos a nossa carne. E a nossa carne fala de nós. Quando eu alimento o meu eu, o meu egoísmo, o meu egocentrismo. Quando eu me coloco como Deus da minha vida. Quando as minhas vontades se sobressaem às vontades de Deus. Eu vou produzir isso. Perceba que não é só coisas grandes. Discussões sem sentido, manipulação, inveja. Desejar o mal do outro. Quando eu comecei a ver essa versão, meu coração falou, meu Deus. Porque essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. Como tem sido o nosso posicionamento? Quem nós temos alimentado? O espírito que habita dentro de nós ou a nossa carne? Nós ainda estamos muito carnais. A igreja de Cristo está muito carnal. E ele continua em Gálatas, a partir do 22. Mas o fruto produzido pelo Espírito Santo dentro de você é o amor dividido em todas as suas variadas expressões. E esse amor, mulheres, que o Espírito produz dentro de nós, é o ágape. Sabe, o amor de Cristo por nós, o amor do Pai por nós, um amor que doa, um amor que beneficia o outro, um amor que nega a si mesmo e se dá pelo outro, porque foi esse amor que fez com que Deus enviasse o seu Filho para que morresse por nós. Esse mesmo amor é produzido quando nós alimentamos o Espírito. Quando o Espírito se sobressai à minha carne, ele começa a produzir esse fruto. E o fruto do Espírito em mim é esse amor, o amor ágape. E ele é expresso, sabe como? Beneficiando os outros. Quando eu alimento a minha carne, eu beneficio a mim mesma. Mas quando eu alimento o Espírito, eu beneficio os outros. Sabe? Daniel, se ele tivesse alimentado daquela mesa, ele estaria se beneficiando dele próprio. Mas como ele decidiu não se alimentar daquela mesa, a presença do Espírito, a força do Espírito dentro dele fez com que todos fossem beneficiados e não só ele. E Gálatas continua. O fruto do Espírito, o amor produzido em nós pelo Espírito Santo, ele traz alegria que transborda, paz que subjuga, que conquista, que se prevalece, paciência que perdura, paciência que nunca desiste, uma tolerância. É a paciência não só de, eu sou paciente. Não, é a disposição do teu coração enquanto você espera no Senhor. A bondade em ação e não só de palavras. Uma vida cheia de virtudes que vive pelo que é correto, com dignidade. Fé que prevalece. Uma convicção de quem Deus é. Uma constância, uma segurança, fidelidade.
gentileza de coração, humildade, força de espírito, senhorio, governo, domínio sobre a sua carne. Esse é o fruto do Espírito. Nunca estabeleça a lei acima dessas qualidades, pois elas devem ser ilimitadas na nossa vida. Só que nós só vamos acessar isso, nós só vamos conseguir viver dessa forma se nós renunciarmos, se nós estivermos dispostas a abrir mão de nós mesmos e abraçar a vontade de Deus para as nossas vidas. O que você precisa renunciar? O que você precisa entregar para Deus? Quais são as coisas que muitas vezes lícitas, e perceba que não é só o ilícito. Eu não vou me alimentar disso, eu não vou, fazer aquilo que é errado. Hoje, o lícito, mas que não é pra você, tá te roubando do lugar que Deus te quer. O lícito que não é pra você, tá te roubando do lugar que Deus tem pra você. Sabe, falava um dia orando com Deus, falei, Deus, fui muito sincera. Falei, Deus, eu não quero isso. É muito pesado. Eu não quero ir para esse lugar, Deus. Eu não quero, Muitas vezes o chamado dele vai exigir tudo de nós. Tudo. E, eu confessei que naquele dia a minha carne estava gritando. E eu falei, Deus, eu não quero. E ele falou, Ju, muitos podem. Muitos podem voltar atrás. Muitos podem abrir mão, mas você não pode. Muitas podem fazer tantas coisas, mas tem coisas que você não pode mais. Muitas podem ir em tantos lugares que para você não é mais permitido. Muitos podem falar tantas coisas que para você não pode mais. A escolha dele por nós nos deixa sem escolha. Quando ele me escolhe, é a vontade dele, é o desejo dele para minha vida e não mais o meu. Enquanto nós ficamos brigando, querendo fazer do nosso jeito, querendo alimentar a nossa vontade, nós vamos estar abrindo mão daquilo que ele tem para nós. Quando eu escolho, eu não deixo espaço para a escolha dele na minha vida. E tá chegando um tempo onde nós precisamos matar a nossa vontade, submeter os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos a Deus. Senão, nós não vamos herdar o reino dos céus. Jesus lá no Getsemane, ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E sabe o que é o problema? Nos nossos dias, nós não conseguimos falar isso. Nós falamos, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero a minha vontade. E ele fala, filha, se você soubesse o que eu tenho para você. Alguns anos atrás, o Senhor me deu uma palavra do que Ele ia fazer na minha vida, de ministério mesmo falando. E eu falava, uau, quero viver isso, quero viver aquilo, Quero estar à frente de multidões, eu quero púlpitos, eu quero visibilidade. Mas era o que eu queria. E Ele falou, filha, você está disposta a entregar para mim a tua vontade, a abraçar a minha para a tua vida? E a palavra foi, você está disposta? Porque nós cantamos para Deus, eu estou disponível, eis-me aqui. Mas muitas vezes não estamos dispostas a abraçar
aquilo que vem junto. As renúncias, as entregas, as mortes. Toma a sua cruz e siga-me. Ei, coloca a tua carne aqui na cruz e vem comigo. E quando eu falei pra Deus, eu falei, Deus, eu tô disposta. E ali ele começou a mover a minha vida. Ele começou a mover na minha vida. E ele tem me levado pra penitenciária feminina de Piraquara. E ali ele tem matado a minha carne. E sabe o que é mais lindo? Que o amor ágape tem surgido no meu coração para amar aquelas mulheres. E eu falei, Deus, me perdoa por ter desejado tantas coisas e não, por muitas vezes não querer estar aqui. Mas hoje eu falo para ele, não me tira desse lugar, porque é aqui, é o centro da tua vontade, é a tua vontade que eu quero e não mais a minha. Sabe por quê? Porque nem escolher por nós mesmas nós não sabemos. A gente pensa que é bom, mas bom mesmo é o que ele tem para nós. Então nesse dia eu quero te convidar a sair dessa live e ir para Jesus e falar qual é a tua vontade. Sabe, eu vejo ele te perguntando nessa manhã, você tá disposta a se tornar uma mulher eterna? A se tornar uma mulher que vive pelo Espírito e não mais pela carne? Que abre mão daquilo que parece bom para acessar aquilo que eu tenho para você de melhor? Você tá disposta? Eu espero que sim. Porque os frutos que nós colheremos são frutos de vida. Mas o fruto que a nossa carne, que o nosso eu vai nos trazer, são frutos de morte. Eu falo isso por experiência. Acreditem. O que eu quero aqui, o que eu falo para as mulheres que caminham comigo é que os meus processos encurtem o seu. Que aquilo que eu sofri, que eu vivi, que foi difícil, mas eu venci, que encurte o teu, sabe? Que abrevie o seu. Porque não sei se você está percebendo, há um aceleramento nos nossos dias. Porque o nosso tempo aqui nessa terra está acabando, mas que a gente viva ele pela eternidade. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra crie raízes e crie vida no seu coração. E que você decida, esteja disposta a abraçar a vontade dele, as escolhas dele para você e abrir mão das suas. Amém? Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, cheio da presença de Deus e que o Espírito Santo continue falando contigo nesse dia. E dia 2 de dezembro, nosso encerramento do grupo, do movimento Mulheres Eternas. Segue aí, aguarda aí as próximas, vou passar o endereço, os horários certinho. Tá bom, mulheres? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E até sexta-feira que vem.